Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar aqui mais uma vez na Comunhão Espírita de Brasília, casa que nos acolhe, apesar de muitas imperfeições morais, e nos permite a grande oportunidade de trabalhar. Fica o convite, então, para todos nós nos engajarmos em alguma atividade aqui da casa. Tem várias frentes de trabalho, e todos nós poderemos ser úteis, ajudando os nossos irmãos e a humanidade. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre um tema muito delicado, o tema legalização do aborto, verdades e mitos. Então, a gente vai fazer uma abordagem à luz da doutrina espírita. Vamos ver o que é que a doutrina espírita fala sobre aborto. Vamos ver os principais pontos, não poderemos entrar em todas as obras, há muitas obras espíritas que tratam do tema. Vamos ver, será que na doutrina espírita há algum livro? Será que Chico Xavier, será que Emmanuel já se manifestaram sobre a legalização do aborto? Vamos verificar também. E vamos ter uma segunda parte em que nós iremos analisar alguns desses mitos que são propagados na imprensa. Muitos de nós estamos sendo vítimas dessa propaganda que é criada por fundações, organizações, governos internacionais, inclusive, que têm na sua programação a legalização do aborto, sobretudo nos países mais pobres, sobretudo nos países onde eles ficam preocupados com o crescimento populacional. Então, a gente vai fazer essa análise, vamos trazer vários subsídios, livros, material, seminários em vídeos, vou indicar para vocês também, para que a gente tenha mais subsídios, para quando a gente for falar a opinião da doutrina, falar da opinião da doutrina, inclusive sobre a legalização, ou não, descriminalização ou não, a gente tenha mais argumentos, para pelo menos, na pior das hipóteses, a pessoa pensar, olha, mas tem esse outro ponto, será que essa informação que está sendo passada é verdadeira? Então, é para nos ajudar a defender a vida em nosso país, sobretudo aqueles que não têm como se defender, aqueles espíritos que ainda estão ali no ventre de suas mãezinhas e que precisamos muito renascer. A gente sabe dos grandes benefícios da reencarnação e cada vez mais difícil a gente reencarnar, cada vez mais complicadinho. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e auxilie no estudo e aprendizado dessa noite. Para começar, um poema do espírito Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, do livro Preito de Amor. Eu fiz uma pequena adaptaçãozinha, tá? A editora é a GEM, Grupo Espírita Emmanuel. E diz assim: o Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, sem medo, à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos os braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo
clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha do livro Preito de Amor. Bom, meus amigos, sobre aborto, a gente vai ter, além de várias obras, há um opúsculo disponível para download gratuito no site da Federação Espírita Brasileira, porque a FEB tem uma campanha permanente em defesa da vida. Esse cartazinho, inclusive aqui é a capa do livreto, tem ele em PDF para você baixar gratuitamente, é distribuído também gratuitamente, tá? Aqui a capa, que é o verso, o finalzinho, a última capa, aborto, diga não e saiba o porquê. Tão importante a gente ter argumentos para combater. Não? Então vamos ver logo em Kardec. O que é que Kardec vem nos falar a respeito de aborto? Bom, questão 880 de O Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. E aí, quando vamos investigar quando é que se dá a união da alma e o corpo, como Kardec vai estudar também no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que há um momento, os Espíritos nos falam, quando é que o Espírito se liga ao corpo? A gente tem que ter essa informação, porque um dos grandes problemas hoje, está inclusive no Supremo Tribunal Federal, eles estão querendo legalizar, por causa da DPF 442, movida por um partido político e por uma instituição, eles estão querendo legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, até o 3º mês, dizendo que até o 3º mês não é crime se a gente matar o bebezinho que está no ventre da mãe. Então vamos analisar, então, qual é que é a doutrina espírita? Qual é o momento em que começa a ligação do espírito ao corpo? E está na questão 344. A união começa na concepção. Então, começa na fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Ali já está ligado o espírito. É aquele momento mágico que a gente vai encontrar no livro Missionários da Luz, uma obra extraordinária. Vai mostrar, inclusive, quando Raquel fica grávida de Segismundo, a reencarnação de Segismundo. Junto de seu marido, Adelino, ela está na sua cama e os espíritos vêm à noite, depois do momento da intimidade do casal, e ela recebe uma coroa de luz. São espíritos tão elevados que André Luiz não consegue enxergá-los. A evolução dele não é suficiente para enxergar aqueles espíritos extraordinários que vêm promover a reencarnação. E é, então, no momento da concepção. E ela vai, mas só se completa no momento do nascimento, e a gente sabe que esse processo é um processo gradativo, pouco a pouco ela vai se completando mesmo por volta dos 7 anos, quando o espírito realmente ele vai relembrar quem é, com o seu patrimônio de vidas passadas, e faz aquela transformação que as crianças normalmente operam. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, aí se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, então, que escapa de seus lábios anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Concepção é o momento no qual o espermatozoide penetra no óvulo. Vem ser fertilizado, denominou-se zigoto, até que alcance o útero 3 a 4 dias mais tarde. Então ele vai depois caminhando pelas trompas até chegar à nidação, até se fixar no útero, que a gente vai ver que isso é importante também, que é outro conceito. E uma filmagem extraordinária do momento da concepção mostrou um clarão de luz na hora que o óvulo recebe o espermatozoide. Olha que coisa curiosa, não é? A vida começa com clarão de luz, revela uma filmagem inédita de uma fecundação. E a gente lembra daquela passagem de Jesus, vós sois a luz do mundo. Né? Importante justamente, olha que é uma coisa extraordinária mesmo. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta. É uma existência nula ou nulificada, depende da tradução, e que ele terá de recomeçar. E 358. O aborto provocado, a gente não está falando de aborto espontâneo não, tá pessoal? Aborto provocado, induzido, é um crime, seja qual for a época da concepção. Então, primeira coisa, o espírito chama de crime. Alguns espíritas, a gente respeita, todos que pensam em contrário, mas estamos dizendo, não é crime não, é um delitozinho grave, é uma contravençãozinha, é só o dever... Os espíritos, em um livro dos espíritos, já chamavam de crime. Em outras obras, vamos ter expressões mais duras, como no livro Ação e Reação, doloroso crime. Por Divaldo Franco, vamos ter expressões de Joana de Anjos, dizendo que é um crime hediondo.
Vamos ter expressões nada suaves para designar a questão do aborto. Tá? A gente precisa colocar isso para vocês. Eu não vou colocar os trechos, não tem nenhuma imagem difícil, nada dolorosa aqui, mas os Espíritos chamam disso uma coisa muito grave. A gente vai ver aqui com mais detalhes. Emmanuel chama de matança de crianças indefesas. Olha como é que ele chama. Então, são palavras duras, né? Porque a gente usa eufemismo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. Resposta. Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa, então muitas vezes o pai é que é o responsável. A família que obriga a pessoa a abortar. A sociedade, todos nós temos compromisso nessa área. Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe, né, não nasceu, a sacrificar o que já existe. Então, a gente sabe que no caso do aborto terapêutico, quando oferece riscos para a vida da mãe, aí sim os espíritos dizem, não, nesse caso é melhor que a criancinha seja retirada do útero, porque a mãe inclusive vai poder gestá-la novamente ter outros filhos, né? Tem uma série de questões que a gente sabe, então, que eles fazem essa análise. Kardec não perguntou no caso do estupro, mas a gente vai ver aqui informações também no caso do aborto por estupro. No Brasil é permitido o caso, legalmente, pelo Código Penal, no caso que coloca a saúde da mãe em risco, apesar que hoje isso é raríssimo. Hoje, com UTI neonatal, UTI para gestante, por série de medicações, é muito raro a gente ter que matar o bebezinho para salvar a vida da mãe. Tem crianças que saem muito cedo do úterozinho, né, com poucos meses de vida e sobrevivem dentro da UTI neonatal, com poucos gramas, inclusive. É curioso, a ciência está cada vez mais avançando nisso, né? Por volta de 5 meses já é possível nascer sem grandes problemas. É raro, mas sobreviver, mas a gente consegue. E 360, será racional que se dispense ao feto, né, que é a expressão da medicina para se designar quando a criança está no ventre e ainda tem esses nomes diferentinhos, zigoto, feto, a gente vai ver aqui mais, embrião, feto. Que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Então vale a mesma coisa o feto ou a criança? Resposta. Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente, coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação? Algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então os Espíritos já dão uma chamada em casa. Olha, calma, por que a gente vai desrespeitar o bebezinho só porque está no ventre da mãe? Então, usamos a tradução do Evandro Noledo Bezerra. Tá? Um trechozinho do livro Vida e Sexo, que é um dos mais leves sobre esse assunto. Então tem um capítulo só sobre aborto, é do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Ele está falando que normalmente a gente planeja a nossa reencarnação. Não é? Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. E a gente promete socorro e oportunidade àqueles espíritos que estão sofrendo muito, que a gente prejudicou. Imaginem, a gente está sofrendo muito no mundo espiritual. Os espíritos nazarenos não conseguimos uma chance para você reencarnar. E agora essa turma que está aí sofrendo por sua causa. Aí não, você vai, mas você recebe elas lá como filhos? Você ajuda esses nossos irmãos também? Você faz essa grande caridade? Oh, meus amigos, pode deixar que eu vou nascer primeiro que vocês e vou ajudar vocês, vou receber vocês como filhos. Só que quando chega aqui, a gente esquece. E aí, além de fechar as portas da reencarnação, muitas vezes cometemos o crime do aborto. Então, olha o que é que ele vai dizer aqui. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiando a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos, estavam lá tranquilos, felizes, esperando a nossa situação, no plano espiritual, em amigos potenciais, em nos tornar amigos nossos. À custa das nossas promessas de compreensão, de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes, muitas vezes, em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados,
que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, mesmo que fosse na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias, de doenças, de etiologia de causa obscura, desconhecida. Na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Olha quanta informação que a gente teve então desse livro, Vida e Sexo. Tem mais obras. Eu não vou ler aqui. Nesse livretinho da FEB, você vai encontrar esse material. Os trechos. Então, um dos muito duros, Religiões dos Espíritos, de Emmanuel. Ação e Reação também da obra, aquela série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Duríssimo, falando sobre amor. Evolução em Dois Mundos, também, André Luiz, em 2 passagens. Contos e Apólogos do Irmão X. E o livro mais completo sobre gestação, sobre gravidez, inclusive, que a gente vai aprender aqui hoje. Se a gente cometeu um aborto, se a gente pagou um aborto, se a gente induziu uma pessoa ao aborto, é muito comum. Eu, quando era ateu, meus amigos, eu era a favor da legalização do aborto. Porque eu vi essa informação, olha, tem tantas mulheres morrendo de aborto clandestino, é melhor legalizar. A gente é induzido a pensar assim, a gente vai ver essas questões aqui, tá? Então, Missionários da Luz é a obra mais completa, que tem vários casos de reencarnação, mostra como é que é a reencarnação no Sigismundo, processos maravilhosos, e mostra também aqueles casos de aborto, de questões mais duras. Então, está aqui o livreto, basta acessar o site da FEB, ele é distribuído também gratuitamente impresso pela Federação Espírita Brasileira, tá? E o livro da FEB mais completo sobre o assunto, que vai trazer as citações de todas as obras publicadas pela FEB, não todas as obras espíritas, mas as publicadas pela FEB, é O que Dizem o Espírito sobre o Aborto. Esse livro também, se a pessoa ler, ela vai ficar impressionada. É um livro muito duro, mas há verdades que são amargas, mas são necessárias ser ditas, não é? Então vamos ver. Não é a pessoa diz, mas eu... Nesta obra, inclusive, vai ter uma informação importante, que a pessoa, não, mas eu sou dono do meu corpo. Mas o que é que as pesquisas dizem? Olha, pessoal, vou resumir para ficar mais rápido. O bebezinho, assim que ele é formado, se ele não produzir uma substância para neutralizar os anticorpos do corpo da mulher, ele é expulso como se fosse um corpo estranho. Então a natureza é tão sábia que o bebezinho ele já começa a produzir substâncias que vão anular aquele efeito para não ser expulso do corpo da mãe. Tão diferente que ele é. Ele é um outro corpo dentro do nosso corpo. Tem um DNA completamente diferente ao DNA da mãe, mas tem o DNA do pai também. Então, e a gente sabe que é um outro espírito também ali, não é? Então ele começa a enganar o corpo da mãe, está nesta obra que dizem os espíritos sobre o aborto também, além de várias publicações científicas. E no caso de aborto por estupro, né, por violência sexual, por várias expressões que a gente pode usar para isso, que a palavra também estupro é muito dura, não é? Mas a relação sexual não consentida, de namorar forçado, tem uma série de outros nomes também que se pode se utilizar, mas é importante dizer estupro, e o trauma do estupro é muito grande. Tem mulher que nem sabe se foi estuprada, às vezes tão grave que é o caso. Não vamos desfazer do caso das mulheres. Vamos ver aqui. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei, porque o Código Penal brasileiro permite o aborto no caso de estupro. Só que a gente aprende também que muitas vezes o trauma do aborto é mais grave do que o trauma do estupro. Porque no estupro a mulher foi vítima. E quando ela faz o aborto, ela é quem é o algoz. Ela é quem autorizou, que encomendou a morte do seu filhinho. Então a gente ser vítima é mais fácil esquecer. Mas quando a gente é o algoz, aí fica mais complicado para a gente. Então, olha o que é que o livro recomenda. A lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte. Legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. O Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora. Não é por acaso que aquele bebezinho vem ali. Alberto Almeida já aconselhou uma senhora que chegou relatando que tinha sido violentada, e ela pergunta, aí ele fala, olha, se a senhora puder fazer esse grande sacrifício, essa grande caridade,
E a gente sabe na doutrina espírita que quanto maior o sacrifício, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Então, dar palestra aqui é muito fácil, pessoal. Agora, cuidar de crianças, você ter uma relação não consentida e ficar com a criança, ter muitas crianças na pobreza, ter filhos deficientes físicos e mentais, não é? Ser mãe abandonada pelos homens, pelos maridos, como normalmente acontece hoje. Isso equivale diante das leis de Deus. Isso é um sacrifício imenso. As mulheres conquistam grande mérito no mundo espiritual por causa disso. Então a gente tem uma grande oportunidade também de conquistar méritos, não é? De benefícios também no mundo espiritual. Então, o aconselhamento é o quê? Que a gente, se possível, ele fala, se a senhora puder, faça esse sacrifício. Ela não abortou. E ela, quando ela encontra o Alberto, ela manda e-mail, ela manda assim, doutor Alberto, eu queria agradecer o senhor mais uma vez, porque meu filho é minha alegria. Formou-se, é quem sustenta a mãe, virou arrimo de família. E ela disse, olha, todas as noites, senhor Alberto, eu rezo pelo senhor, pelo conselho que o senhor me deu, de preferir a vida. Então vejam que a gente pode, deve também esclarecer. Tem a presunção legal? Pode, mas se a gente puder fazer essa grande caridade, por que a gente vai ter a pena de morte para o bebê? E para o estuprador a gente não vai nem atrás, não pede nem pensão dos alimentos gravídicos, o pessoal não. Por que não tem o DNA para a gente fazer? Não dá para saber que a pessoa dá para saber também, não é? Está no livro o que diz o Espírito sobre o aborto. E onde é que há mais sofrimento? Porque a gente está falando aqui, mas está pensando, mas onde é que há mais sofrimento? Será que é aqui na Terra? Será que é melhor abortar aqui, mesmo que a gente depois tenha as consequências, tem que reparar isso no mundo espiritual, tem problemas depois de esterilidade, uma nova encarnação sem poder ter filhos? Como é que é essa história? A gente tem que entender. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre esse assunto? Veja a questão 965. Tem alguma coisa de material? As penas e gozos da alma depois da morte são o sofrimento e as alegrias. Não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos, mais fortes, tanto o sofrimento como as alegrias, do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. Então, essas visões dolorosíssimas que a gente vê no mundo espiritual, aquela série, a vida no mundo espiritual, que começa com o nosso lar é água com açúcar. Quando a gente vai ver as outras obras, ação e reação, libertação, a gente vai ver, meu Deus, quanto sofrimento há no mundo espiritual. O relato dos nossos irmãos católicos, etc., é verdadeiro. A gente só sabe que as penas não são eternas, mas elas podem ser indeterminadas, podem durar muito tempo. Mas Deus sempre nos dará a oportunidade. Então, a gente pensar, olha, o sofrimento no mundo espiritual é 1000 vezes maior. Será que não é melhor fazer um sacrifício aqui na Terra? 313, para a gente não ter dúvidas. O homem que neste mundo foi feliz, ele deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra. Resposta, só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura com a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação, a purificação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível. 1000 vezes preferível a dos prazeres efêmeros, passageiros da terra. Então é como Jesus fala, no mundo tereis aflições. Ele fala disso. Mas tem de bom ânimo, vence o mundo. E fala-nos das grandes recompensas, dizendo que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim ou do meu evangelho. Desde agora, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna, como está em Marcos, capítulo 10. Não é? Então, Emmanuel nos convida para essa grande caridade para o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, para a gente esclarecer as pessoas, para evitar o sofrimento, sobretudo no mundo espiritual. Nazarene, sobre legalização do aborto. Eu sei, todo mundo fala, eu sou contra o aborto, mas legalização. Será que os espíritos já falaram sobre esse assunto? Já. E foi num livro recente até, foi no livro de 1983, Psicografia de Chico Xavier. Tem pouco tempo, não é? Então perguntaram a ele, está lá no livro Entender Conversando, são entrevistas da editora ID. Sai um pouquinho da formatação. Tá? Entender Conversando é um livretinho pequenininho, vocês encontram inclusive aqui na livraria. Tem essa informação de lições de sabedoria, eu esqueci também. Olha o que ele fala na hora aqui.
É outra obra aqui, Lições de Sabedoria. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência para que a delinquência do aborto seja sustada. Os parceiros usarão este agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Então, Chico está dizendo que o anticoncepcional veio para a gente evitar o crime do aborto. E não a gente continuar com os dois problemas, não é? Também a gente sabe que não é muito bom para a saúde usar anticoncepcional daqueles lá com a base de hormônios. Então vamos lá. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Está lá no livro Entender Conversando, da editora ID. Resposta de Emmanuel: o aborto é sempre lamentável. Porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que havemos de criar... Olha como é que ele fala. Ele não fala aborto, abortamento, interrupção do parto, não. Ele fala matança de crianças indefesas. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. E isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque o aborto lesa a mulher, não é só o bebezinho. A gente vai ver algumas das graves consequências que podem acontecer por causa do aborto, para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula, multiplica, aumenta muito. Todos os países foi assim, a gente vai explicar onde é que eles falam que reduziu. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou em meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos. Nós aqui não estaríamos vivos. Fizeram uma pesquisa que mais da metade das gravidezes não é planejada, não é esperada. É no susto, o cabra está lá, engravidou. E aí, graças a Deus, porque senão a gente não encarnava. Porque se dizer, não, eu não quero, a gente nunca acha que está preparado, é complicado essas coisas. Não? Mas é uma grande caridade a gente receber um bebezinho. Uma grande caridade a reencarnação. Diz que a fila está muito grande, não é? O que é que a gente está fazendo para diminuir essa fila? Vamos ajudar, porque a gente não vai precisar reencarnar depois? Eu já estou pensando na minha próxima encarnação. Quem é que vai ser minha mãe? Não é? Eu só tenho uma filha, será que ela vai ter muitos filhos? Será que eu vou conseguir vir como neto, como bisneto? Eu preciso encarnar. Eu não quero ficar sofrendo no mundo espiritual. Eu sei dos meus compromissos. Eu quero, né? Então, eu estou preocupado com isso, já tenho que planejar a reencarnação. Está lá no livro Entender Conversando, são entrevistas de 1983, tá? Foi feito um seminário na Federação Espírita do Estado de Goiás, excelente. E ele está disponível no YouTube, inclusive está no meu canal também. Eu separei as palestras, mas tem ele no canal da FEEGO. O aborto, diga não e saiba o porquê, tá? Então assiste para você se capacitar, você ter mais elementos lá para defender a vida. Estiveram falando aqui da comunhão, inclusive, o nosso querido Jefferson Bellomo, que é o coordenador do estudo aprofundado da comunhão. Jefferson falou sobre o que tem por trás da legalização do aborto, mostrando que foi um projeto que surgiu em muitos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, para evitar o crescimento da população no mundo. Então, era uma dominação através de distribuição de várias questões, de equipamentos, muito dinheiro investido para legalizar o aborto em vários países, como fizeram, estão fazendo aqui no Brasil. Milhões de dólares são investidos para legalizar o aborto no Brasil. Tem vários interesses econômicos e estratégicos, sobretudo da época lá dos Estados Unidos. Hélio Ribeiro Loureiro, que é da AGE Brasil e da Associação Jurídico Espírita do Rio de Janeiro, o Dr. Jorge Dai, que é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Goiás, e o Jaime Lopes, que foi presidente do Brasil Sem Aborto e hoje dirige uma instituição dedicada só à defesa da vida. É uma casa espírita voltada para defender a vida, para ajudar as mães e as gestantes carentes, para evitar o crime do aborto, para aconselhar, para orientar, para ajudar, para fazer um trabalho de defesa da vida muito interessante, chama Instituto Vida, Instituto Bezerra de Menezes, ali no Areal, Águas Claras, vale a pena conhecer. Se procurar na internet, vocês encontram, inclusive tem o Facebook deles também. E o Jefferson também fez uma palestra, um seminário completo sobre as fundações internacionais do aborto. Está tudo disponível no canal, inclusive no canal do Jefferson. É Jefferson Rodrigues Bellomo, só você procurar. Jefferson, belo homem, né? Belo homem, então, belo homem em italiano, é fácil de encontrar lá, do Jefferson, tá certo? Tem no canal da Comunhão também, o seminário dele.
Então, a gente não é contra o avanço dos direitos humanos, pelo contrário, a gente é a favor, não é? A gente fazia sacrifícios humanos, as mulheres não tinham direito a voto, eram consideradas de terceira categoria. A gente é a favor, eu sou um feminista, mas eu sou um feminista de primeira geração, que era aquele que lutava pela independência da mulher. Uma série de vantagens que, graças a Deus, conseguiu. Direito de trabalhar, direito de votar. Não é? Uma série de questões, quer dizer, os nossos irmãos negros, os pobres, os criminosos, os judeus deficientes, os homossexuais, tem muita coisa que a gente andou muito atrapalhadinho e precisamos do avanço dos direitos humanos. Agora, o direito humano tem que aumentar, ser ampliado, né? Ao contraditório, ampla defesa, liberdade, então, direito ao voto, direitos individuais, direitos sociais, a Lei Maria da Penha, importantíssima para a defesa da mulher, direitos dos animais, leis contra maltratos dos animais também, não é? E os direitos humanos é para ser universalizado. As grandes teóricas dizem que o certo é universal. Quanto mais ampliar, mais importante. Melhor. Só que a gente está nesse dilema agora. Lá no Supremo Tribunal Federal, há um dos ministros que advoga que não, que na DPF 442, ele já se manifestou publicamente, ele fala, não, até 12 semanas é um humano, não pessoa. É um ser humano, não é um ser humano, DNA de ser humano, mas é não pessoa, não é uma pessoa. Os negros eram também humanos e eram considerados não pessoas. Nossas irmãs, as mulheres também, não tinham direito a quase nada, eram também consideradas humanas, mas não pessoas. Só os homens é que tinham direito à cidadania, a voto, uma série de coisas. Nossos irmãos deficientes, homossexuais, ciganos e outros, na Alemanha nazista, eram considerados outra coisa. O importante era o ariano, a raça pretensamente superior. E a gente vai ver, então, quantos problemas a gente já teve nessa área. Bom, então fica aquela discussão, mas ser humano não é? Então vamos ver. Hoje a gente tem direito ao planejamento familiar, como a gente viu aqui. Temos inúmeros métodos contraceptivos, só se a pessoa realmente estiver muito, muito fora do planeta, para não ter noção de que tem condições de prevenir, não é? E tem a pílula do dia seguinte, que é um termo inexato, é chamado também de pílula de emergência, várias pílulas de dia seguinte diferentes, tá? Mas normalmente elas são abortivas. Se você olhar na bula, ela diz que não é abortiva. Por quê? Porque ela considera a vida a partir da nidação e não da concepção. Ela só considera que existe vida depois que o óvulo já fecundado vai caminhando pela trompa e se fixa no útero, que ocorre, então, esse alojamento dele que chama nidação. Aí, como ela não só impede a fecundação, porque muitas vezes a fecundação já aconteceu, ela provoca o aborto do embriãozinho já fertilizado. Mas, como eles falam, não é nidação, e para eles não é aborto. Mas onde se tem feito muito aborto hoje em dia, sobretudo nos países mais desenvolvidos, é através da pílula do dia seguinte. Então, naqueles lugares que começou a cair um pouco o aborto, é por quê? Porque eles têm muito. Eles falam, não, caiu o aborto, o número de abortos em alguns países. Em alguns países caiu. Mais recentemente. Por quê? Porque investiram maciçamente em contraceptivos. Países ricos têm condição. Lá na África, lá nos países de terceiro mundo, não tem. E também maciçamente em pílula do dia seguinte. Então, hoje acontece muitos abortos, mas é utilizando a pílula do dia seguinte. E aí tem um problema mais sério. Mas se a gente for considerar, é porque eles não entram na conta a pílula do dia seguinte. Pergunta a Divaldo Pereira Franco, pílula do dia seguinte é abortiva? Eles, é abortiva. Opinião também de Divaldo, mas vocês podem pesquisar melhor. Tá? E o direito à vida do bebê? O ovo de tartaruga marinha já tem proteção à vida. Araras azuis, filhotes, embriões de mico-leão dourado, os peixes da Miracema, não é? Eu não vou falar de argumentos jurídicos aqui, porque o doutor Luciano Alencar, representante da Federação Espírita Brasileira, esteve lá na audiência pública, teve 2 audiências públicas, uma na sexta e outra na segunda, agora em comecinho de agosto, e ele foi lá representando a Federação Brasileira e fez uma defesa jurídica maravilhosa, além de falar um pouco do que é a doutrina espírita, e também falou do filme O Grito Silencioso, que a gente vai mostrar rapidamente para vocês, que hoje o tempo aqui é curtinho. Então, o embrião de ser humano não deveria ter direito de viver? O ovo de tartaruga tem direito? É melhor do que um ovozinho do ser humano? O ser excelente da criação, que é o ser humano. Então, não vou entrar em questões jurídicas, mas quando tem princípios em choque, não leis, mas o que deve prevalecer? O direito à vida
Ou o direito à autonomia da vontade da mulher. A mulher, não quero, eu quero ter a minha autonomia, eu quero decidir minha vida. Será que o que tem que prevalecer é o direito à vida ou é o direito à vontade? Às vezes eu estou com vontade de matar uma pessoa e eu vou respeitar a minha vontade. Então, fica essa questão. Então, primeira coisa, quando vocês virem as defesas dessas pessoas que defendem a legalização, né, eu vou falar aqui abortistas de vez em quando, escapa, não é a expressão correta. Né? Quando eu falo abortista aqui é no sentido de favoráveis à legalização ou descriminalização do aborto, tá bom? Então há interesses financeiros por trás, as pessoas são financiadas. São o apoio de quase todos os governos de esquerda. Causas feministas de terceira, então esse feminismo novo é que é a favor da legalização do aborto. Tem médicos, instituições patrocinados. Então vai ter lá a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur. Pesquisas que são feitas de números do aborto no Brasil são feitas por quem? Por exemplo, tem o Instituto Alan Guttmacher. É o fundador, um dos fundadores da UIPPF, que é uma instituição formada para legalização do aborto nos Estados Unidos. Então, quando a gente vai ver, às vezes, até a pesquisa que chega para a gente, quem foi que fez? Quem tinha interesse financeiro e até ideológico de legalizar o aborto. Então a gente já começa a ver, opa, calma aí. Não é? Porque não tem estatística, ninguém sai contando mesmo quanto tem, porque é uma coisa que ninguém conta. Ninguém revela. Então a gente tem estimativas. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Esse artigo foi um escândalo na época que foi publicado. São dois autores, Alberto Giubellini e Francesca Minerva. Eu trouxe aqui em inglês, porque eu não encontrei a tradução em português, mas vocês vão encontrar lá, tem na internet também. É aborto após o nascimento. E eu achei razoável, não achei que foi um absurdo, não. Mas olha o que eles vão dizer. Aborto é largamente aceito, mesmo por razões que não têm nada a ver com que a saúde do feto. Demonstrando isso, que ambos fetos e recém-nascidos, eles defendem o aborto de criança que já nasceu. Tá? Não só de quem está no ventre, não. Nasceu, criança recém-nascida, pode matar. É o artigo deles. Não tem nada, nem não tem o mesmo status moral de pessoas realmente, então são só pessoas em potencial. O fato que ambos são pessoas em potencial é moralmente irrelevante, para eles é irrelevante, e que a adoção não é sempre o melhor interesse das pessoas. Os autores defendem que o que a gente chama de aborto depois de nascido, na matança de um recém-nascido, devia ser permitido em todos os casos onde o aborto é, inclusive nos casos em que o aborto não é deficiente. Olha que coisa curiosa. Foi aquele escândalo, mas qual é a diferença? É porque está dentro do ventre da mulher? Porque a gente não vê. Que a gente não vê o que vai acontecer com o bebezinho. A gente não quer ver as cenas. São cenas muito duras. Agora, porque nasceu? Não, porque nasceu. É um problema até sério nos Estados Unidos. Se o bebezinho, apesar do aborto, nascer com vida, não pode matar. Aí gera um problema grave, fica aquela confusão. Tem leis estaduais lá. Não, se nasceu com vida, não pode mais matar. Então, eles não dizem, não. Porque você pode também, por que não mata? Então eles concluem, se critérios como os custos social, psicológico, econômicos, para os pais em potencial, são bons o suficientes razões para abortar, mesmo quando o bebê é saudável, quando o feto é saudável, e que o status moral do recém-nascido é o mesmo das crianças, e não há nenhum maior valor pela virtude de ser uma pessoa em potencial, então as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também a matança dos recém-nascidos, do aborto dos recém-nascidos. Então a gente tem que ter a gente acha estranho, mas é porque o direito é assim, quando você gera um absurdo, você aumenta um pouco o direito, você começa a enxergar as questões absurdas. Infelizmente, o direito é uma coisa linda, eu sou formado em direito também. Não é? Mas você, quando quer defender uma tese, meus amigos, você tem argumento para um lado ou para o outro. É lamentável, não é a ciência exata. Depende da convicção da pessoa, não é? Então, a gente não podemos discutir, mas não mentir, omitir, falsear. Não podemos omitir as consequências do aborto para a mulher também. A gente precisa esclarecer as pessoas. Muitas evitariam se soubessem das consequências. As mulheres têm que ter direito à informação. A gente também não pode omitir o que vai acontecer após legalizar. Vamos ver aqui alguma coisa, né? Então, a gente usa eufemismo, palavras bonitas. A gente não fala matança de crianças indefesas, como Emmanuel fala, que é realmente o que acontece. A gente fala interrupção antecipada da gravidez, antecipação terapêutica do parto, direitos reprodutivos, pílula do dia seguinte, humano não pessoa, não é? Chama aborto. Aborto não é nem a palavra técnica, a palavra é abortamento. O aborto é o produto do aborto.
Então a gente começa a usar palavras diferentes para dessensibilizar as pessoas, mas é matança de bebês no ventre de suas mães. Então vamos ver rapidamente aqui alguns mitos e verdades. Né? Primeiro mito. Milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Não é verdade, meus amigos. Se você pegar o DataSUS, vão verificar que as mortes por todos os tipos de aborto, aborto espontâneo, gravidez ectópica, uma série de problemas graves que podem acontecer no ano inteiro, era na faixa de 100 no Brasil, tem caído todos os anos, baixou para 80, e em 2016 foi 56. Só morreram 56 pessoas dos vários tipos de aborto, inclusive espontâneo, inclusive aborto legal, feito no hospital, com toda a higiene possível. E desses, alguns são clandestinos, a gente não sabe quantos. Mas em 2006, a doutora Marli de Virginia, que é obstetra, foi pesquisar. Eu quero saber quantos abortos morreram de aborto clandestino mesmo. E ela descobriu que só foram 12. No Brasil inteiro, no ano, só morreram 12 pessoas do aborto. Se esse número fosse verdadeiro, meus amigos, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu por aborto clandestino. Nós tínhamos uma prima, uma sobrinha, uma prima segunda. A gente conhecia, na nossa família a gente teria. Amigos, colegas de trabalho, atrizes, a gente saberia. Quem aqui, eu pergunto, conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Quem aqui conhece? Vou colocar o óculos para não ter dúvida. Alguma pessoa? Levanta a mão. Eu já fiz essa palestra umas 300 vezes. Você sabe quantas vezes uma pessoa levantou a mão? 2 vezes. Uma vez, a pessoa chegou e me contou depois. Nazareno, eu vim lhe contar por que eu levantei a mão. Porque eu sou obstetra, eu sou ginecologista, isso é minha realidade. Aí eu já vi esse caso. É raríssimo. Veja que não é verdade, mas ficam dizendo para a gente que morrem milhares de mulheres de aborto. Aí a gente acredita. Então o problema é mais grave. A gente precisa se informar. Não é? Eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos. 11. E está lá bonita, modelo. Não é? Gente, só que, segundo o mito, ocorrem milhões de abortos no Brasil, também não é verdade. Eles multiplicam lá por 5 o número de curetagens que é feito na rede pública, só que é subestimado. Vejam que um dos maiores abortistas do mundo, o Dr. Bernard Nettelson, dirigiu uma clínica de aborto em Nova York. Eles diziam que eles multiplicavam por 10 o número, e ninguém questionava. Por quê? E olha, ele dizia, está aqui no livro América que Aborta. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas na moralidade da nossa revolução eram números úteis. Amplamente aceitos, a imprensa engole. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto. E qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitido. Depois que ele viu o bebezinho fugindo da cureta no ultrassom, quando teve ultrassom, um bebezinho de 12 semanas, aqui no filme O Grito Silencioso, a gente não vai colocar o vídeo aqui, tá? Mas tem na internet, vários canais, inclusive o meu canal, em português, em espanhol, em inglês, com legenda tudo, dublado. O bebê fugindo da cureta para não ser atacado. E quando é alcançado, ele abre a boca, num grito silencioso que ninguém escuta, nós não escutamos. 12 semanas, exatamente é o prazo que eles querem legalizar lá. Mito 3, o aborto é a solução. A mãe de matar bebê somente prejudica a mulher, porque provoca aumento de vários problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção, sepse, e a septicemia, na infecção generalizada, morte. Está no tratado de ginecologia. Isso, inclusive, nos hospitais, nas clínicas, com toda a higiene possível também. Porque é um procedimento, até fazendo cirurgia plástica a gente pode desencarnar, não é? Acontece mortes também. E o filme Blood Money, da indústria do aborto, o filme não mostra nada de sangue, ele vai mostrar como, várias vezes, eles omitem as pessoas que morrem nas clínicas lá nos Estados Unidos, nas Planned Parenthood, não é? E para passar bem. Então, aí pesquisas sugerem que aumenta os índices de câncer de mama. Câncer de mama porque já descobriu-se que a melhor proteção para o câncer de mama é a mulher engravidar. Ter filhos. E quando ela amamenta, então, é que a proteção é maior, porque o corpo da mulher é feito para isso. Estão recomendando até as mulheres engravidarem para prevenir o câncer de mama. Olha que coisa curiosa. Câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, parto prematuro, síndrome de asma, complicações tardias, frigidez, perder o desejo sexual, o prazer sexual e a esterilidade. Tudo isso é consequência também pode acontecer do aborto. Engravidar, já falamos aqui, psicológica. Tem uma síndrome chamada síndrome pós-aborto,
queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração dos instintos mais poderosos que é o instinto materno. Psiquiatras, ansiedade generalizada, neurose diversa, síndrome do pânico, depressão. É melhor ter uma gestação de alguns meses e depois entregar aquela criança para adoção, para a alegria de um casal que está louco para ter filhos e não consegue. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê isso, tem lá, ele foi reformado. Incluíram lá o apoio à adoção das crianças. Quando a mãe não quiser, não precisa jogar na lata de lixo, não precisa jogar no lago. Pode diretamente chegar lá, eu não quero, chega a se o programa antes, da gravidez demora 9 meses, em regra. Então, olha, eu quero fazer a adoção direta, eles só vão consultar se tem alguém na família que tem interesse. Vamos agilizar esse processo, para que a gente não precise fazer. Quantos casais querendo um bebezinho recém-nascido? Tem fila para adotar. Recém-nascido, então, todo mundo quer. Não é? Então, seria uma grande caridade. Alcoolismo, mas é obrigada pelo parceiro, é obrigada pela família, pelas circunstâncias da própria sociedade, não é? Então, ela pode escolher, ela pode engravidar ou não. Eu sou pro-choice também, vamos ter esse direito de escolha, mas a gente tem que escolher antes de engravidar. Você pode querer engravidar ou não, porque tem os métodos de contracepção, não é? Assim por diante. Daí vamos legalizar o aborto pelo SUS. O pessoal está morrendo criança porque não tem leito onde nascer. E se legalizarem, vai ter vaga no SUS para aborto, vocês acham? Ou vai demorar 9 meses para ter vaga? Aí a criança já nasceu. Então, as clínicas clandestinas vão continuar funcionando, agora só que legais. As pessoas vão continuar indo para as clínicas antes clandestinas e futuramente legais. Não é? Vai acontecer. E as pessoas ricas, vocês acham que vão para o SUS? Não, não vão. Vão para viajar, vão para locais com mais recursos, etc. Não é porque vai ter as pessoas pobres é que estão sofrendo. Vamos já ver um pouquinho mais. O aborto diminui as mortes maternas, não. O que mais tem dado resultado é a melhor assistência no pré-natal, no parto e puerpério. A Índia legalizou o aborto há uns 30 anos já, a Índia. É uma das maiores taxas de mortalidade materna que existe no mundo. São 200 para cada 100 mil nascidos vivos. Um absurdo. E lá é legalizado. Agora, no Chile, onde é proibido, o Chile proibiu em 1989. O que aconteceu? Tem uma das menores taxas do mundo. Lá é proibido e lá não tem mortalidade materna. Um exemplo, porque investiu em pré-natal, em parto, em puerpério, assistência às nossas mulheres, que elas precisam deve ter. Legalizar o aborto diminuiu a prática, já falamos aqui, né? Quando não aumentou é porque, primeiro, o número era mentiroso. Dizem que tem 1,5 milhão de abortos no Brasil, não é a estimativa que os nossos pesquisadores falam, eles estão de 100 a 150 mil por ano. Tá? Mas aí 1,5 milhão é mais bacana, mas impressiona mais, não é? Então, normalmente a estimativa é mentirosa. E também o número absoluto acaba acontecendo. E é o caso do vizinho aqui, o Uruguai, eles diziam que tinha 33 mil abortos por ano no Uruguai, a estimativa. Era o quê? Mentirosa. 10 vezes mais. Era quanto real? No primeiro ano, 4 mil abortos. 3 mil e pouco. 4.400. E cadê os outros 29 mil que você disse que tinha? Não era mentira. Agora, todo ano cresce. Aumentou 20%. Em 2014, 2016 foram quase 7 mil. Está duplicando. Como acontece em todos os países que legalizaram, aumentou assustadoramente. A doutora Isabela Mantovani tem um vídeo explicando só esse assunto. A gente não vai ter tempo de ver aqui, né? E alguns países têm desenvolvido, têm caído? Não, por quê? Porque eles têm mais acesso à pílula de seguinte e à medicação abortiva e aos métodos contraceptivos também, tá? Então, mas ele não considera que isso é aborto. A pílula de seguinte abortiva, ela já falamos. Mito 9, proibiu o aborto, não impede sua prática. É verdade, proibiu o estupro e a corrupção resolveu, impede que aconteça? Então não é melhor a gente legalizar o estupro, não? Legalizar a corrupção, é melhor legalizar. É assim que a gente resolve os problemas? Não é, não vamos. Legalizar aumenta, coibir o ilícito, inibe sim o problema da impunidade no Brasil, porque não existe mulher presa no Brasil por aborto, não existe. Porque a nosso Código Penal é proporcional. A pena é pequena, é branda. Aí sempre dá direito a responder em liberdade, sempre dá suspensão condicional da pena. Tem uma série de benefícios que não existe mulher presa no Brasil por aborto. Então, será que se algumas fossem presas, será que talvez não ajudasse a parar? O problema é nosso Brasil, não é a falta de leis, a corrupção, é a falta de... É a grande impunidade que a gente vê em todo o país. Não é? Aqui, vamos avançar. A doutora... Eu já estou acabando, já. Mito 10. Precisamos diminuir a taxa de natalidade. É um problema sério. Daqui a pouco, a aposentadoria vai ser um problema mais grave, porque não está nascendo crianças. Não é?
Daqui a pouco a gente está todo mundo, a população velha, e não tem mais criança. A gente precisa de criança para estar contribuindo, trabalhando, para que a gente possa se aposentar. Eles serem trabalhadores. O aborto de INSS preserva a saúde da mulher. O trauma do aborto, o luto retido não vencido, é mais grave do que manter a gestação. Se a criança que está na céfalazinha vai morrer, por que a gente vai matar? É necessário abortar para salvar a vida da mãe, encerraria isso, já falamos aqui. Gestar uma criança deficiente física prejudica a mão? Normalmente não. O trauma do aborto costuma ser mais grave do que o da violência sexual. A legislação brasileira precisa ser alterada. A doutora em Direito Penal, Janaína Pascoal, esteve lá na audiência pública, e ela falou que a nossa legislação é adequada, ponderada e proporcional, e já prevê diversas excludentes de punibilidade, inclusive nos casos menores de 14 anos. Porque as crianças que estão engravidando menor de 14 anos, existe presunção legal de estupro, ou seja, a lei já permite que faça o aborto. E ela reforça que não há mulheres presas no Brasil pelo crime de aborto. Não sei que tem outros crimes juntos, não é? Tem outros crimes, aí também tem sido também. Indo 15, adolescentes pobres e negras é que morrem por aborto. Olha aqui uma pesquisa feita pelo UNB ou RJ. Quem é que a mulher que aborta? Qual é o perfil da mulher que aborta? Eles descobriram. Aí foi lá, que a grande das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, então não é uma jovenzinha, trabalha, tem um parceiro, é casada, um parceiro estável, e pelo menos um filho. Então, são as mães já casadas, que não era para ter prevenido a gravidez, não preveniram e vão fazer o quê? Vão procurar o aborto. Tá? 1016. Homens brancos e ricos querem proibir, mulheres negras e pobres são a favor da legalização. Será que é assim? O mais recente levantamento sobre esse assunto, legalização do aborto do IBOP, fevereiro desse ano, 2018, mostra que a oposição à legalização é igual entre homens e mulheres e maior entre a população de menor renda e preto ou pardo. Ou seja, os pobres e os negros e os de cor parda são mais contra a legalização do aborto do que os brancos, do que os ricos. Então essas pessoas estão falando em nome de quem? Se a grande maioria da população, 80% do Brasil, é contra a legalização do aborto. Mas o Supremo, está tudo pronto lá, pessoal. Vai ser 10 votos a 1 ou 9 votos a 2. A gente conhece os ministros que estão lá pelos votos anteriores deles, pelas manifestações anteriores. O Supremo vai legalizar o aborto no nosso país, se a gente não fizer nada. A gente tem que fazer uma comoção popular. Não tem por onde recorrer. Não tem por onde recorrer. Então, maior oferta, maior demanda. Aumento do número de abortos, aumento do sofrimento das mulheres, se legalizar. Aumento do número de DST, de AIDS, ninguém vai usar mais camisinha mesmo. Sensação que ser legal é moral, maior renda para médicos, enfermeiros, clínicas, indústria do aborto com mortes acobertadas, crescimento do comércio de órgãos, como acontece lá nos Estados Unidos, maior gasto público com abortos, maior gasto público com tratamento para as mulheres, a gente vai pagar para fazerem aborto no SUS. Em vez de nascer criança, morre criança por não ter onde nascer, por falta de leite. Pessoas ricas continuarão buscando clínicas melhores que o SUS. E vai ter redução na natalidade, prejudicando a presença. A vantagem, maior facilidade de escolha, a mulher não é inteiramente livre para decidir, redução dos abortos clandestinos, e poderemos matar nossos filhos com mais segurança. Agora, qual a solução que a gente propõe? Aprovar o Estatuto do Nascituro, não é? Que, na verdade, é o Estatuto da Mulher Gestante e Carente. A redação foi aperfeiçoada pelo deputado Solange Lopes, é o PL 478/2007. Ampliar a assistência médica no pré-natal, parto e puerpério. Acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando-as em suas necessidades, auxiliar as instituições que abrigam essas mulheres, que às vezes têm que sair de casa. E aí elas são acolhidas, então vamos acolher. E elas têm lá amparo para cuidar do seu bebezinho, tudo. E a família depois fica apaixonada pelo filho. Todo mundo se apaixona depois que o nenenzinho nasce. Divulgar a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege e estimula a adoção direta. Não precisa matar, doe seu bebezinho. E agilizá-la, desburocratizar um pouco mais, né? Ampliar a rede Solgonha, que tem demonstrado excelentes resultados. Responsabilizar o parceiro, bem como os violentadores, que além da punição, devem contribuir com a manutenção financeira da criança. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. Tem mulher entrando na justiça nos Estados Unidos, na Espanha. Olha, ninguém nunca me falou que eu tenho esses problemas graves, que eu tenho depressão grave se eu praticasse o aborto. Então, a gente precisa esclarecer. E aprovar uma PEC que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção, a PEC da vida, que não altera o Código Penal, diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. A PEC 164/2012, do deputado João Campos e outros, e a PEC 29/2015, do senador Magno Malta e outros. E mais importante, combatemos as falácias, porque essa é uma mentira repetida 1000 vezes, até acaba passando por verdade, afirmando que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade. Tá? Então, tem todas as fontes, esse site está essa informação está no meu site, tá?
E se o bebezinho, ninguém sabe se ele sente dor, a discussão não, é que até 12 semanas não sente dor. Pessoal, se não sente, se não sabe, porque tem pessoas que a partir de 5ª semana sente aquela história toda. No direito penal o que acontece? Indúbio pro réu. Na dúvida, beneficia o acusado. Seria o bebezinho pior do que o maior criminoso da humanidade? Ele não tem o direito ao benefício indúbio pro réu, né? E algumas citações, para a gente ir concluindo. Me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime. O aborto é um assassinato do ventre. Uma criança é um presente de Deus. Se não a quiser, dê para mim. Madre Teresa de Calcutá. A maior destruição da paz é o aborto, pois sua mãe pode matar a sua própria criança. Que impede eu matar você, de você me matar? Não há nada que impeça. É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja, né? Martin Luther King Jr. O negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a sacrificar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, onde a mãe decide seu destino, né? Já falamos sobre Chico Xavier, a legalização do aborto. Chico é claro no livro Entender Conversando. Divaldo fala sobre esse assunto também. Então, o que a gente deseja para o nosso país? Não seriam essas criancinhas lindas? Mas se eu induzi uma pessoa a cometer o aborto, tudo depende do nível de consciência, do nível de espiritualidade, das pressões do parceiro, da família, das influências, da cultura, do meio. A maioria de nós é obrigada a fazer o aborto, não é? Erramos, reparamos o mal com o bem. Gerar novos bebês ou adotar crianças. Adotar financeiramente, emocionalmente, apadrinhar uma criança, ela saber que tem ali uma pessoa que ela pode contar no mundo. Né? Tem aquele projeto Fraternidade Sem Fronteiras, que acolhe, que apadrinha crianças órfãs na África, morrendo de fome as crianças, a gente poder, lá com R$50 por mês, a gente pode apadrinhar um projeto desse, né? Apoiar os movimentos em defesa da vida, como um Brasil Sem Aborto, que é através da ADIRA, que é a associação deles, auxiliar a divulgação da doutrina, auxiliar as instituições espíritas, adotar, acolher as pessoas na casa espírita, os espíritos sofredores de suicídio nas reuniões mediúnicas, e vamos se informar. A gente precisa de ter elementos, ter conhecimento. A gente fez um apanhado bem rápido aqui para vocês. Então vamos se informar e ser um defensor da vida. Esse livro aqui, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades. É o livro mais recente, mais completo. São diversos autores, uns 12 autores, a organização do Marlon de Rosa. Tem aqui na Livraria da Comunhão. Adquira, você vai estar levando, de repente, para alguma pessoa, para um jornalista, para um assessor do Supremo, para uma pessoa que aqui tem muitos formadores de opinião, para que eles tenham conhecimento do outro lado da história. Que tem uns argumentos científicos. Aqui não tem religião, não. Aqui é só argumento científico, filosófico, jurídico, biológicos para a gente defender a vida. Fala das consequências do aborto para a mulher também, para a gente esclarecer, tá certo? Lembre do seminário do Jefferson Belomo, né, Aborto Diga Não, lá na FEEGO, com vários outros palestrantes também. E esse livro que nós já comentamos é o mais completo e mais recente para a gente concluir. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Sim, lembrar, pessoal, qual é a proposta nossa aqui? Nossa proposta não é de condenar ninguém. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Vamos seguir aqui o que o Mestre nos orienta. E o que é que ele fez diante da mulher adulta, considerada pecadora, que ia ser apedrejada? Ele, claro que não apedrejou. E ele vai dizer, mulher, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, nossa orientação, a doutrina espírita tem que esclarecer também, mas sobretudo acolher. Porque todos nós temos compromisso nessa área. Eu, inclusive, tenho graves compromissos nessa área, tá? E ele vai defender também naquela mulher considerada pecadora na casa de Simão fariseu, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Na primeira epístola de Pedro, e Emmanuel repete isso, Jesus ensinava, amados, amar intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente se equivocou, temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar o nosso erro, ajudando as crianças, ajudando a vida, ajudando as instituições. Tá? Maria de Nazaré, né, vai ter aquela anunciação segundo Lucas, ela recebe aquela... E qual a resposta de Maria de Nazaré? Ela vai dizer, eis a serva, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E ela vai dizer, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E radiante de alegria partiu a cantar o hino que eu conhecido hoje como Magnificar. Né? Vocês encontram, inclusive, depois esse livro. Então, vamos fazer a nossa prece. É um poema do espírito Omar Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Depois tem mais um avisozinho só do Zé, que eu também vou colocar um aviso aqui para a gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Maria, a mãe de Jesus, esse espírito extraordinário que nos abençoa, que nos acolhe, mãe de todas as mães. Lembremos, então,
do seu sacrifício, do seu esforço, do seu amor, da sua dedicação pelos nossos irmãos suicidas, que precisam tanto reencarnar, tanto de uma nova oportunidade, através de um corpo físico aqui na Terra. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Então, Mãe querida, abençoa o nosso Brasil nesse momento tão grave. Abençoa todas as mãezinhas, abençoa as crianças e fortalece-nos para defender a vida, hoje, agora e sempre. A gente agradece, pede desculpa pelo pouquinho do horário, tá? Quem quiser mais informações, tem o site do Brasil Sem Aborto. E vamos ter amanhã, está acontecendo hoje à noite, também o 4º Mix Social Beneficente lá na FEDEF, do Sudoeste. Né? Vocês encontram atividades, comidas típicas, artesanato, bazar, livraria, espaço da criança, música ao vivo, vários artistas apresentando. Hoje, amanhã, no domingo, de 11 às 21 horas, pode até almoçar lá. E vamos ter também aqui na Comunhão, no próximo fim de semana, a partir da sexta à noite, sábado e domingo, a mostra de arte, cultura e espírito dessa casa. É uma grande festa que a casa, a família toda da Comunhão se reúne, tem comida, tem atividades, né, tem palestras, tem pintura mediúnica, tem bazar, tem uma série de atividades que vão ser feitas aqui na casa. Vocês estão todos convidados e já podem, inclusive, se quiser, adquirir os ingressos para participar, mas é gratuito, apenas o ingresso é para consumação, que vão ter muitas comidas e atrações maravilhosas para vocês participarem. Estaremos aqui em Brasília o palestrante Guilherme Velho, que é um pesquisador já vai em 24 metros falando sobre psicografias, sobre esse assunto tão importante, como é que é esse assunto com profundidade. E teremos aqui um palestrante muito conhecido e muito querido em todo o Brasil, José Medrado, de Salvador, vai estar também aqui conosco na Comunhão, além de várias outras atividades, tá bom? Então não perca. No próximo fim de semana, a partir de sexta-noite, várias atividades, mostra de arte e cultura espírita aqui na Comunhão. Tem um cartaz lá embaixo com mais informações, eu não tenho aquele no computador.